E o preço do ovo aqui no Brasil registrou a maior alta em 10 anos, você sabia? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a alta em 12 meses no país foi de 22,9% até o mês de junho. Em algumas capitais, a variação é ainda mais significativa. Em Belo Horizonte, por exemplo, a alta foi de 31,9%. Em Aracaju, de 30%. Em Goiânia, 28,9%. E em São Paulo, 24,5%. Essa disparada no preço dos ovos chama a atenção, já que no mesmo período, a alimentação em domicílio também avançou 2,88%, enquanto a categoria alimentos e bebidas teve uma alta de 4%. E nos supermercados, a unidade do ovo já chega a ser negociada por R$1 em alguns supermercados aqui de São Paulo. A gente tem uma fotografia para mostrar para vocês, uma caixa com 20 ovos sendo vendida por R$21,90 em algumas áreas aqui da Zona Sul de São Paulo, o que dá mais de dá cerca de R$1 a unidade. O que explica esse movimento? Juliana Ferraz, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, está conosco para nos dar a resposta. Juliana, seja bem-vinda. O que explica essa disparada do preço do ovo, hein? Obrigada, eu que agradeço o convite. De fato, os preços dos ovos, eles têm subido, subiram, na verdade, até meados de junho ali, em um ritmo bastante intenso. E esse movimento de alta nos preços dos ovos, que a gente observou aí de fevereiro a meados de junho desse ano, se deve em função principalmente da menor oferta do produto no mercado brasileiro. O que acontece é que ao longo dos últimos anos, os custos de produção, principalmente aqueles ligados ao milho, ao farelo de soja, que são os principais componentes ali da ração animal, que correspondem a mais de 70% do custo de produção de ovos, somado a outros custos, como embalagens também, que tiveram um aumento também bastante significativo de preço durante a pandemia, entre outros medicamentos que são dolarizados, e também a gente viu que ao longo dos últimos anos o dólar esteve em patamar bastante alto. Então, todos esses fatores acabaram corroborando para esse aumento nos preços dos ovos, e isso desestimulou muitos avicultores em intensificarem a produção, aumentarem os plantéis. Pelo contrário, freou aí, deu uma freada na produção, e esse freio na produção ele acabou refletindo nesse ano. Então, apesar da gente observar agora o custo com os insumos em queda, em movimento de queda, principalmente o milho, por conta das super safra aí, vale lembrar que ao longo dos últimos anos, esses produtos estiveram com patamares de preços muito altos, e isso refletiu bastante aí nas margens da avicultura, tanto de corte, mas também aí, principalmente de postura. Então, esses são os principais fatores aí que têm contribuído para esse movimento de alta de ovos que a gente viu até junho. Interessante, Juliana. Agora, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ela divulgou nesses últimos dias que as exportações de ovos brasileiros subiram 150% nesse primeiro semestre. É o melhor resultado em 10 anos para este período. As exportações aquecidas, elas são um fator para o preço do ovo no mercado doméstico continuar a subir, na sua opinião? Também, elas contribuem, é claro que qualquer exportação, ajuda aí, ainda que seja em poucos volumes, ajuda a enxugar um pouco da oferta no mercado doméstico, mas, na verdade, o que tem impulsionado bastante os preços dos ovos aqui no mercado doméstico é realmente mais um reflexo da própria demanda bastante firme, a demanda interna mesmo, e a menor produção. Então, ainda que as exportações de ovos estejam crescendo em volumes bastante altos, os maiores aí desde 2009, ainda assim, o grande reflexo para esses movimentos de aumento nos preços que a gente viu foi mais por conta do próprio contexto interno do que propriamente das exportações, porque as exportações de ovos, vale lembrar que elas não chegam nem a 1% de tudo que a gente produz. É um contexto bem diferente, Isso, bem diferente do que a gente observa aí no mercado de proteínas carnes, diferente de frango, que a gente exporta mais de 30%, carne bovina mais de 20%, suíno também, carne suína mais de 20%. No caso de ovos, essas exportações não chegam a 1% da produção. Agora, a unidade do ovo a R$1 é um dos preços mais altos que a gente já viu no Brasil, Cada ovo custando cerca de R$1. É isso mesmo. A gente faz o acompanhamento aqui no CPEA desde 2013, e essa alta que a gente viu aí até junho desse ano
é o maior patamar da história, a gente nunca tinha visto valores tão altos assim para os ovos. E agora, apesar do movimento de queda, a gente está num período de férias escolares, a demanda cai nesse período por ovos, então está havendo aí nas últimas semanas baixas nos preços dos ovos, mas realmente chamou muito a atenção esses valores bastante altos, porque foram aumentos de preços consecutivos de fevereiro até meados de junho desse ano. E realmente, o preço do ovo em algumas regiões do país chega a mais de R$1. E o ovo, ele é uma proteína muito importante, né? Ele tem um protagonismo muito importante no contexto social também. Muito porque bem. Dentre as proteínas, é a proteína mais em conta, né? O ovo ali junto com a carne de frango são as proteínas mais em conta do mercado. Então, qualquer aumento de preço acaba causando um impacto bastante significativo. Excelente. Em algumas regiões do país, as pessoas não têm condições, né, de comprar uma dúzia de ovos, uma cartela com 20 ovos, que comumente a gente observa aqui em diversas regiões do estado de São Paulo, no sul do país. Então, em parte de regiões do Brasil, as pessoas têm o dinheiro para comprar o ovo realmente em unidade mesmo, né, por conta do fator renda. Então, Juliana, eu vou precisar te interromper para a gente conseguir pegar um pouquinho da sua análise sobre os casos de gripe aviária aqui no Brasil, mas esse é um outro assunto, então eu peço para que você aguarde um minutinho e a gente deixa de falar um pouquinho de ovo para falar de gripe aviária e a suspensão das compras do Japão. Pode ser? Voltamos em um segundo com você? Sem problemas. Obrigada.